3. Filipenses 3:1 diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e a segurança para vós outros, eu escrevo as mesmas coisas. Amém? Interessante. Paulo fala que não desgosta, não lhe se agrada. Diz que é para segurança nossa. Ele escreve as mesmas coisas. Às vezes nós falamos as mesmas coisas, mas é segurança para nós. Por quê? Porque as coisas, elas desgastam no meio do tempo. Elas se esquecem, não é assim? Tudo que se usa gasta, né? E se gasta tem que ter manutenção. Precisa de manutenção. E aí eu queria fazer uma manutenção sobre um assunto com vocês. Colossenses. Tomara que eu ache. Colossenses 1. Versículo 13. Ele diz assim: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Amém? Esse texto que eu falei aqui diz que o Senhor, ele nos transportou, ele nos tirou, nos fez a portabilidade nossa dos reinos das trevas para o reino do Filho do seu amor. Quando eu vejo esse texto, eu entendo primeiro que Jesus, ele é antes de tudo. É interessante que Paulo diz que ele é o primogênito de toda a criação. Ele é a imagem do Deus invisível. O Deus que era invisível se tornou visível aos homens, porque saiu do seu trono e entrou no nosso mundo, se fez conhecido através da pessoa de Jesus. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Jesus, nós cantamos hoje aqui, Jesus, ele é o centro de tudo que há. Amém? Ele é o Senhor, ele é o dono de tudo. Ele é o dono da nossa vida. Por quê? Porque nós estávamos no reino das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. E esse Filho do seu amor, ele é um rei. Ele é o Senhor. Ele é o dono de todas as coisas. Ele é o Deus que é invisível, que nós não víamos e agora podemos tocá-lo. Porque nasceu no nosso mundo, existiu na nossa existência. Ele entrou na nossa existência. Ele saiu da eternidade e entrou no nosso tempo para nos tirar do nosso tempo e nos levar para a eternidade. Fantástica a obra dele. Ele é o Senhor de todas as coisas. Porém, esse rei, ele não tem só um atributo de ser louvado, como fizemos aqui, de ser adorado só com cânticos, com oração. Esse rei, ele me comprou por grande preço, eu pertenço a ele. Ele é meu dono. Ele é o meu Senhor. E ele tem que ser o teu dono e o teu Senhor também. Amém?
Ele começou uma obra em nós espetacular. Ele começou uma obra num homem impossível aos nossos olhos, mas possível a ele. O dia que Jesus comparou a entrada desse reino a um rico e um camelo no fundo de uma agulha, Pedro falou para ele assim: quem poderá passar? Ele fez uma conta. Ele falou assim: bom, se é mais fácil passar um camelo do que um rico, e Jesus não estava falando do rico porque tem dinheiro, mas naquele que confia nesse mundo, confia nas coisas que tem, confia no valor daquilo que pode possuir, aqueles que acham que o seu Deus é o dinheiro, aqueles que não acreditam que comida cai do céu. Faz por onde, irmão? E do céu não cai, não. Não é assim que a gente ouve? Deus não falou que ia cair do céu. Deus falou que você tem que trabalhar. É porque não leu a Bíblia, porque na Bíblia cai do céu. Na hora que não tem nada, está no deserto, ele faz chover comida. Ele alimenta no meio do deserto. É uma obra tremenda essa, né? E aí, no dia que Pedro falou isso, Jesus falou isso, Pedro falou assim: bom, tá bom, se o rico não entra, ele com a mentalidade dele sapal, ele falou assim: se o rico não entra, eu sou pobre, também não entro, porque do camelo para o buraco da agulha não vai dar para ninguém. Quem vai entrar nesse negócio? Ninguém entra. Aí Jesus fala assim: o que é impossível aos homens é possível a Deus. Amém? A nossa segurança é que tudo é possível a Ele. A nossa esperança é que nele tudo se torna possibilidades. Mas só nele. Fora dele, não. No dia que o Espírito Santo começou uma obra sobre a terra, e eu acho que isso aí a gente tem que entender direito, porque no dia que Jesus foi assunto aos céus, ele falou assim: eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar o Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito Santo. Ele vai guiar vocês a toda a verdade. Ele vai falar de mim. Jesus estava falando: eu vou, mas vocês não vão ficar órfãos, não, vocês vão ter um pai. Vocês vão seguir o Espírito Santo. E aí, olhou para aqueles homens que tinham andado com ele, visto o seu ministério, presenciaram milagres, viram com seus próprios olhos mortos se levantarem, cegos enxergarem, aleijados andarem, viram o Senhor glorificado no monte, viram com seus próprios olhos o Senhor glorificado no monte, transfigurado junto com Moisés e Elias. Pedro queria fazer uma cabana: vamos fazer uma cabana para a gente ficar aqui. Eles viram, presenciaram isso. Presenciaram, ouviram os ensinamentos de Jesus, viram ele acalmar o mar, andaram com ele. E viram mais, amados, viram ele ser assunto aos céus. Imagina isso. Eles viram Jesus subindo como homem e sumindo nas nuvens. E ouviram o anjo falar com eles: olha, não fique espantado não, porque assim como ele foi, ele vai voltar. Do jeito que vocês estão vendo ele subir, vocês vão ver ele voltar de novo. Porque ele vai vir buscar a sua igreja. Ele vai vir nos buscar. Ele vai vir ao nosso encontro. Porém, ele deixou uma missão com eles. Falou para eles assim: ó, vão para Jerusalém e fiquem lá orando até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aí eles foram para lá para presenciar o começo de uma obra na vida da humanidade, que foi o derramamento do Espírito Santo sobre nós. Ali iniciou-se uma obra que nós não vemos, mas sentimos. Tem uma música que eu gosto muito, que fala assim: eu não conheço o teu rosto, mas te reconheço em todo lugar. Nunca toquei nas tuas vestes, mas sinto o teu perfume no ar.
Eu não sei como é a tua voz, mas o som dela me guia. Eu não consigo viver sem você na minha vida. Porque é assim, nós não vemos, não sentimos, não apalpamos, mas sabemos que é real, que Ele está conosco. Quanto testifico que eu estou falando? Amém? Não é assim? Ele começou uma obra em nós. Porém, amados, essa obra ela é muito pessoal, ela é transformadora. Porque no meio do caminho, nós ficamos sabidos, inteligentes, conhecedores da palavra, do mistério, conhecedores da vontade de Deus. Nós aprendemos a liturgia, nós convivemos no ambiente do sagrado. Nós conseguimos chegar aqui e adorar o Senhor e se emocionar com Ele, ser tocado pelo Espírito Santo. Mas esse rei, desse reino, Ele nos quer como súditos. Ele quer que nós façamos tudo por Ele, para Ele. O motivo é Ele. E aí existe aí um divisor de água nesse caminho muito interessante. Mateus 7, Jesus termina de falar o sermão da montanha, e ele diz assim: muito naqueles dias me dirão, Senhor, Senhor. Que palavra é essa, Senhor? A palavra Senhor é dono. Ele diz que muitos naqueles dias vão falar assim, ó, Senhor, Senhor, meu dono, Rei da minha vida, dono de mim, como diz o William, meu patrão. E ele diz que vai olhar e vai falar assim, eu não te conheço. Não sei quem você é. Ele diz que esse servo vai falar, mas Senhor, como tu não me conhece? No teu nome, eu curei os enfermos, eu limpei os leprosos, ressuscitei os mortos, fiz maravilhas. E Jesus diz que vai dizer abertamente assim, olha, apartai-vos de mim, maldito, eu nunca te conheci. Nunca te conheci. Porque todo aquele que faz a vontade de meu Pai entrará no reino. Todo aquele que faz o quê? Qual é a vontade de Deus, amado? Pensa numa coisa difícil de responder. Porque nós achamos que a vontade de Deus é que a gente pregue o Evangelho, cure os enfermos, limpe os leprosos, que a gente seja usado na mão dele, santo, que tenha eloquência para falar, que faça milagres, que junte gente. Tem muita gente perdida hoje, achando que a vontade de Deus é conquistar o mundo para fazer culto. Mas, amada, a vontade de Deus é nos transformar à imagem de Jesus. Não dá para fazer isso sem compromisso com Ele e com a sua palavra. Não dá para viver quando dizendo que está com Ele, quando a vontade dele ela não é feita, satisfeita em nós. Dá para perceber isso? Consegue entender o que eu falo? E aí, existe uma coisa que nos embaraça nesse caminho,
Porque os nossos motivos, eles não são refinados. Ou disciplinados, né, Luciano? Aprender a disciplinar os nossos motivos. Quando a nossa motivação não é por uma causa pessoal, por um compromisso pessoal, de que eu tenho que me parecer com o Senhor porque Ele quer isso de mim. Porém, eu não consigo fazer isso sozinho. Quem consegue se transformar aqui? Quem de nós aqui? Quem foi para o casamento ontem e está dormindo? Ninguém, né? Então, quem de nós consegue sozinho mudar o que somos? A nossa natureza. Deixar de ser aquilo que nós somos para ser aquilo que o Senhor é. Quem consegue sozinho, amados? Eu tenho pregado e falado do reino há muito tempo. E eu conheço pessoas que tentam fazer na força. É igual disciplinar filho. A gente aprende como é, tem que ser com a varinha, né? Tem 5 nuncas para nunca a gente fazer, para disciplinar o filho. Nunca com a mão, né? Nunca discipline o filho com a mão. Por quê? Porque a tua mão é feita para fazer carinho, não é para bater. A gente ensina. É uma regrinha. Tem que ser com a vara. Por que com a vara? Porque a Bíblia fala com a vara. Nunca irado. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então deixa a ira passar, que é mais difícil para você do que para ele ser disciplinado. Porque quando está irado, é mole soltar o braço. Quando a ira passa, aí, tadinho, me dá um minutinho. Vou deixar passar. Né? A gente vai aprendendo as coisas, nunca irado. Nunca por acidente, porque tem acidente que acontece. Não é uma rebeldia, não é isso? Nunca na frente dos outros, para não envergonhar teu filho. Chama sempre à parte, você e ele. Não é assim? E faltou um, né? Nunca sem conversar antes. Ele precisa entender e saber por que ele está sendo disciplinado. A gente aprende a regrinha e tenta fazer só a regrinha. Não dá resultado. Porque o motivo disso tudo é o amor ao filho. É formar nele obediência. Tem pai que nem sabe diferenciar isso. A gente tem que ensinar o filho a ser obediente, obedecer. Tem que ganhar o coração dele. Ele tem que entender que é por amor a ele. Ele tem que saber que você é um instrumento de Deus na vida dele. E isso não se comunica fazendo a regrinha. Isso se comunica entendendo no coração, orando a Deus e falando: Senhor, me ajuda a ser um bom pai para o meu filho, uma boa mãe para o meu filho. A comunicar o teu amor para ele, a tratá-lo da mesma maneira que tu me trata, tu me disciplina. Porque a disciplina está sempre relacionada a Deus, ele disciplina o filho que ama. E o que não faz parte da disciplina é bastardo. Quando não entende isso, fazer a regra não adianta. O motivo tem que ser o Senhor. Quando eu entendo as coisas que eu tenho que fazer, que eu preciso me parecer com Jesus, só saber a regra não adianta. Eu tenho que entender o motivo. Eu tenho que entender o caminho. E eu tenho que ter um compromisso, uma intimidade com o Espírito Santo, porque essa obra que eu pretendo fazer, ela só vai ser concluída e ter sucesso se o engenheiro, o pedreiro, o operador de tudo, o Espírito Santo, estiver comigo para fazer isso em mim. Porque homens tentam fazer isso sozinho. Tem gente que vai para o monastério, vira monge, freira, padre, ora 24/7, né? Passa orando 24 horas por dia, faz calo no joelho, mas não muda o que está dentro, porque não tem um compromisso com o Senhor, não entende que o Espírito Santo, que Ele, o primogênito de toda a criação, a imagem do Deus invisível, que o poder do sobrenatural dele pode sim transformar o que eu sou quando eu decido querer e dou a oportunidade dele fazer.
Se isso não tiver conjugado em nós, nós vamos ficar pregando de um reino inatingível, tentando viver uma coisa que nós não vamos conseguir viver, porque vai faltar em nós o que é essencial na massa, o Espírito Santo. É Ele que pode operar em nós o sobrenatural e transformar o que eu sou. Entende isso? Sim ou não? Nós precisamos disso, amados. A cada dia precisamos mais. A cada dia precisamos nos reconciliar com o Espírito Santo. A cada dia precisamos olhar para a palavra e falar: Senhor, eu quero estar contigo, como é que eu faço? E se entregar para isso. Nós temos que entender, quando Paulo falava assim: eu protesto que eu morro a cada dia. É porque a cada dia a natureza dele tinha que morrer e o Senhor tinha que estar transformando ele. Num compromisso com ele, mas sabendo que você não está sozinho, fazendo sozinho. É por causa dele. Quando a gente fala de histórias que já aconteceram conosco, que nós já presenciamos, de ação de Deus na vida de pessoas, miraculosas, falando de reino, por exemplo. Eu já vi pessoas confessar um pecado, mulheres confessar um pecado e o marido querer matar ela. Mas ela confessou por causa de Jesus, ela entendeu que ela não podia ficar com aquele pecado, ela entendeu a palavra. E ela pensou com ela assim: eu vou morrer, mas eu prefiro morrer com o Senhor por causa dele, do que morrer com esse meu pecado escondido. E aí, na hora que o marido quer matar a mulher, tu vê Deus jogar ele no chão, puf, e falar para ele: tu só vai levantar daí quando confessar os teus pecados. É fantástico isso. Fantástico. Não é? Mas quando é aquele que vai lá, que alguém fala assim: pô, vai lá e tu tem que confessar o teu pecado. Ah, o pastor falou, eu tenho que confessar, eu vou confessar. Se o marido largar, também não importa muito, eu arrumo outro, sou bonita. Não dá certo, amado. Dá morte. O princípio é o mesmo, a palavra é a mesma, a motivação é errada. Não é por causa do Senhor. Não é por um compromisso com Ele. Não é porque Ele é o meu dono, o meu Senhor. Não é porque eu quero satisfazer a vontade dEle. É porque eu quero cumprir a regrinha que eu aprendi. Existe uma diferença muito grande em cumprir as regras e buscar fazer a vontade do Pai. Entende o que eu falo? Sim ou não? Amém? Eu cheguei hoje aqui orando por isso. E a minha oração foi: Espírito Santo, eu não sou suficiente para comunicar essas coisas, não tenho nem tempo para falar isso. Mas Tu és poderoso para tocar nos corações e abrir os olhos do entendimento e trazer pessoas cativas ao Teu senhorio. Porque nós precisamos de um arrependimento profundo com o Senhor. Nós precisamos sair da teoria e entrar na prática do reino, na prática da palavra. Mas entrar com entendimento, com uma responsabilidade pessoal de satisfazer a vontade do meu Pai na minha vida. Porque Deus tem vontade na tua vida, como Ele tem vontade na minha vida. Amém? Eu queria te falar qual é a vontade dEle. Ele quer que nós nos pareçamos com Jesus. Ele quer ter uma família de muitos filhos, mas com a imagem de Jesus. Se for uma família cheia de gente que gosta de música, de assistir culto, de dizer que é crente, de dar até dízimo, não vai fazer, são só regras. É só protocolos que a gente segue. É um grande clube, não é igreja.
A igreja é a família de Deus, amados. A família de Deus é constituída por um primogênito de toda a criação, a imagem do Deus invisível, feita, juntada com muitos filhos, que foram conquistados, porque aqueles que receberam Jesus, Ele deu-nos o poder de sermos feitos filhos de Deus. De muitos filhos, mas de qualquer maneira não conforme a imagem do primogênito. Essa é a vontade dele. Essa é a vontade dele. Pastor, mas Deus falou para mim que a vontade dele é que eu seja um cantor. Jóia, amado. Parecido com Jesus. Deus falou que queria que eu fosse um advogado. Beleza. Seja o melhor advogado, parecido com Jesus. Deus falou que o meu negócio é fazer obra, é trabalhar de pedreiro, vou construir casa para os irmãos. Glória a Deus. Com a imagem de Jesus. Deus falou que a vontade dele é que eu seja pastor, eu sou um bom pregador, ele me deu eloquência para falar. Louvado seja o nome do Senhor, mas seja conforme a imagem de Jesus, porque tudo que você for, se você não tiver conforme a imagem de Jesus, vai resolver. Você vai encontrar por ele, vai abrir aquele sorriso, Senhor, Senhor, e ele vai falar, quem é você? Não te conheço. Tu nunca fez nada por mim. O motivo nunca fui eu. Tu nunca teve intimidade comigo, porque tu nunca olhou para mim e falou assim, eu preciso ser transformado nisso. Não anda comigo. Não posso dizer que eu te conheço. Tem cara de crente, tem obra de crente, tem nome de crente, mas não é crente. Só parece. Mas não é, amados, tem só aparência. Que o Senhor nos confronte com Jesus todos os dias. Amém? Sujeita as tuas motivações ao Senhor. Sujeita as tuas motivações. E faz uma oração sincera a Deus. Fala, Senhor, eu preciso me parecer com Jesus. Que Ele vai começar a te ajudar. E eu queria te falar que a melhor parte é que você não vai ter muito esforço para isso. É só deixar o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Entender a sua voz e se humilhar sempre conforme Ele te levar a fazer. Ele vai fazer um milagre, uma transformação onde você está, na tua casa, no teu trabalho, nos teus relacionamentos, no teu casamento, na vida dos teus filhos. Vai ser um milagre fantástico. E você vai olhar e vai falar assim, olha, não fui eu. É o poder de Deus que opera em mim. É o amor do Pai por mim. Amém?